Olá, tudo bem com você? Recentemente a famosa atriz e modelo brasileira Maitê Proença postou em suas redes sociais, eu creio que no Instagram, um pequeno vídeo comentando algumas coisas sobre Ellen White. Despertou bastante curiosidade, as pessoas queriam saber o motivo, por que será que ela teria destacado Ellen White nesse vídeo. Na verdade, Maitê procura ter um estilo de vida saudável e, quanto eu saiba, ela está fazendo ou fez uma série de postagens em seu Instagram a respeito de mulheres de destaque, mulheres que tiveram alguma projeção na história, e é inevitável quando você faz um estudo, especialmente das mulheres destacadas ali nos Estados Unidos, você passar pelo nome de Ellen White. Inclusive ela destaca também nesse pequeno vídeo o fato de a revista do Instituto Smithsoniano, o Smithsonian Institute, que numa de suas edições especiais aí no passado, apontou ali, elencou os 100 mais destacados norte-americanos na história. E é interessante que entre Martin Luther King, Abraham Lincoln e outros, figura ali o nome de Ellen White. Somente quem não conhece a trajetória dessa mulher, quem nunca leu seus livros ou pesquisou um pouco sobre o que ela fez no tempo dela, não sabe de sua importância para a história norte-americana. De fato, lá nos Estados Unidos tem alguns lugares históricos preservados pela Igreja Adventista que levam ali uma placa do governo norte-americano, uma placa federal, apontando aquele local como um local histórico importante, porque ali viveu ou faleceu, passou por ali Ellen White. Acontece isso, a gente vê lá na casa dela em Battle Creek, na Vila Histórica, e também na última casa em que ela morou na Califórnia, lá em Santa Helena, também tem ali uma placa do governo reconhecendo a importância de Ellen White para a história americana. Então Maitê, nesse ponto aí, fez o dever de casa, né? Diferentemente de muita gente que critica Ellen White sem conhecer no mínimo a figura dela. Claro que no vídeo tem algumas pequenas imprecisões históricas que precisariam de um reparo, né? Evidentemente. Por exemplo, ela diz que Ellen White ouviu profetas adventistas. Na verdade, se formos assim ser estritamente precisos com respeito à história, deveríamos dizer pregadores milleritas, né? Não havia profetas adventistas anteriores, né, ao movimento, à Igreja Adventista do Sétimo Dia, exceto William Foy, né, que foi realmente um pregador e também cremos que um profeta millerita. Ele não pertenceu à Igreja Adventista do Sétimo Dia, tampouco Guilherme Miller pertenceu também à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela é organizada quase 20 anos depois do grande desapontamento de 1844. Portanto, Guilherme Miller, William Foy e outros pregadores, autores milleritas não foram adventistas do sétimo dia. Agora, alguns milleritas, sim, após o grande desapontamento de 1844, estudando mais a fundo a Bíblia, entendendo na verdade o que havia acontecido em 1844, não a volta de Jesus, mas o início do juízo pré-advento, o juízo investigativo, outro assunto que dá pano para manga, né? Cria-se uma polêmica desnecessária a respeito desse assunto. Enfim, entendendo o evento que tinha ocorrido, de fato, em 22 de outubro de 1844, esse grupo depois organiza, pessoas oriundas de várias religiões, organizam o que veio a ser conhecido depois como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se Maitê quisesse ser assim mais precisa, mais correta nessa descrição, ela teria dito que Ellen White foi sim influenciada por pregadores milleritas, né? Adventistas também, podemos até dizer que era no movimento adventista, porque pregavam e criam no segundo advento de Cristo, daí o nome adventistas. Outras coisas mais, ela diz ali que também não correspondem muito assim à verdade. Ellen White foi sim uma cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é a fundadora como alguns pensam, né? Não podemos deixar de destacar aqui o papel de Joseph Bates, o grande, né, marinheiro, capitão Joseph Bates, o próprio esposo de Ellen White, né, James ou Tiago White, e ela. Diríamos que esse tripé foi então ali o núcleo fundador do Adventismo. E cremos sim que Ellen White foi uma pessoa usada por Deus, uma mensageira do Senhor, como ela mesma se entendia, né? Uma profetisa de Deus, que trouxe muitas orientações, ajudou a Igreja Adventista nascente. Inclusive o movimento poderia ter se fragmentado, não fosse esse papel agregador de Ellen White como profetisa e líder também.
É interessante observar, né, que Deus usou inicialmente lá no tempo do millerismo, né, um homem negro, num tempo de muito racismo ali nos Estados Unidos, e uma mulher frágil, né, uma jovenzinha, 17 anos, quando teve sua primeira visão ali numa sociedade que obviamente era bem machista do que a nossa, bem mais machista do que a nossa atual, né? Então é aquilo que a Bíblia diz, né? Deus usando as coisas fracas para confundir as fortes, né? E usou Ellen White de um longo ministério aí, dos 17 até os 88 anos, como seu instrumento, né? Trazendo orientações em áreas como saúde, medicina, nutrição, teologia, família, psicologia. É só você verificar os muitos livros que ela escreveu, a maioria dos quais está disponível em língua portuguesa pela Casa Publicadora Brasileira, e você perceberá que realmente há muito conteúdo ali que seria impossível para explicar, né, como que uma autora, uma pessoa que não teve educação formal, ela estudou poucos anos o ensino ali que a gente chamou de fundamental, né? Como que alguém que não teve assim educação formal, ensinos avançados, universitários, pode ter escrito sobre coisas que hoje estão sendo comprovadas pela pesquisa médica, pesquisa nutricional, pesquisa na área de psicologia, enfim, ensinamentos que orientam até hoje as instituições adventistas, né? As clínicas, os sanatórios, os hospitais, as escolas, as universidades. Realmente é algo maravilhoso, excepcional. Quanto mais eu leio, já faço isso há 30 anos, mais eu fico maravilhado com as coisas, né, que Ellen White escreveu há mais de 100 anos. E especialmente a questão profética, né, as profecias e a descrição do nosso tempo. Por exemplo, no livro Grande Conflito, que está sendo distribuído aí aos milhões pelo mundo, neste ano de 2024, nós novamente vamos entregá-lo de porta em porta às pessoas. Talvez a Maitê tenha até recebido o livro, não sei, né, como que ela teve contato com Ellen White, se foi por uma questão de recepção de um livro, ou se ela, ao pesquisar sobre saúde, né, tema que interessa a ela deve ter tido contato também com Ellen White, ou simplesmente porque foi pesquisar sobre as figuras importantes, talvez tenha lido a revista do Smithsonian Institute e assim tomado conhecimento dessa pessoa, né, dessa figura histórica que é Ellen White. Então, eu achei interessante, né, ela ter destacado, muita gente achou também. O vídeo aí que eu postei no meu canal está com dezenas de milhares de visualizações. Quem sabe desperte as pessoas para a leitura, né, desses livros. E como eu dizia, né, o Grande Conflito, ele traz ali coisas que são inexplicáveis, se você levar em conta o tempo em que ele foi escrito, né? Por exemplo, ela diz que haveria uma aproximação entre o protestantismo apostatado e o catolicismo, e também do espiritismo, uma tríplice aliança, como ela fala, uma tríplice união. No tempo em que ela escreveu isso, devem ter até achado engraçado isso, ou estranho, né? Porque realmente havia um abismo entre protestantes e católicos, né? Os protestantes norte-americanos consideravam os católicos como papistas, seguidores do Papa, e curiosamente em 2015, me lembro bem, o Papa Francisco foi aos Estados Unidos, pela primeira vez um Papa sobe ali ao parapeito ali do Capitólio e profere uma bênção sobre os Estados Unidos, né? Vários analistas, historiadores, jornalistas, me lembro bem, viram isso como um fato inédito, né? Depois ele foi até Nova York, lá na ONU, discursou para líderes reunidos ali de vários, centenas de países. Uma aproximação bastante interessante, cumprindo uma profecia feita por Ellen White há mais de 100 anos, num tempo em que isso era inconcebível, né? Para citar apenas um detalhe entre os muitos mais que estão presentes nessa obra clássica dela, que é o Grande Conflito. Agora, um outro detalhe que eu quero destacar aqui neste vídeo é o fato de que Maitê, para falar sobre Ellen White, ela foi atrás de fontes confiáveis, né, de informações históricas. Você percebe no vídeo que ela está lendo alguma coisa ali, né? Talvez até uma citação dessa revista do Smithsonian Institute. Mas o fato é que ela cumpriu o dever de casa, né? Como eu disse, com pequenas imprecisões históricas, mas está ali a informação básica para quem queira depois buscar mais informações. Até recomendo a você que está assistindo esse vídeo, se quiser conhecer algo escrito pela própria autora sobre a vida dela, uma autobiografia, quase assim, eu sugiro o livro Vida e Ensinos, da Casa Publicadora Brasileira. Um livro muito interessante, muito bom. Ali você vê como foi a vida de Ellen White, né? Resumidamente, ela mescla a sua vida com a história do movimento adventista, e é um livro bastante inspirador, bastante interessante. Recomendo também o livro Desejar Tuas Nações, é uma das melhores biografias de Jesus Cristo. Um livro que me levou às lágrimas, né? Me leva às lágrimas sempre que leio. É um livro tocante, muito bonito. Vida de Jesus, Caminho a Cristo. Aí você tem também a série
a própria série, né, Conflito, né, que traz ali uma coleção que é um verdadeiro comentário bíblico. Você tem Patriarcas, Profetas e Reis, o Desejo das Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito fechando a coleção. Tem os livros Mente, Caráter e Personalidade, Psicologia com base na Bíblia, algo fantástico. Os livros de saúde, como Ciência do Bom Viver também. Enfim, há muitos livros em várias áreas que merecem nossa atenção e, mais importante, livros que nos aproximam da Bíblia, livros que apontam sempre para a Bíblia, porque uma das missões, né, que Ellen White assumiu para si mesma foi de conduzir as pessoas à Palavra de Deus. Em um de seus últimos sermões, pouco antes de seu falecimento, em 1915, ela está numa reunião ali da Igreja Adventista nos Estados Unidos, ela ergue a Bíblia e diz: irmãos, recomendo-vos este livro. Ela sempre apontou para a Bíblia Sagrada como a nossa base de fé, de prática, enfim. Então, de modo que a Bíblia e Jesus são os fundamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obviamente, não é Ellen White. Ellen White, ela cumpre, nós cremos assim, aquilo que a Bíblia mesmo já apontava, como nos últimos dias, né, as pessoas jovens, velhos, teriam sonhos, visões proféticos, né? E Joel 2 diz isso. E Jesus falou de falsos profetas, portanto também haveria verdadeiros profetas. O que temos que fazer é distinguir, né? Fazer aí a separação. E como fazer isso? Com a Bíblia. A Bíblia nos traz ali informações suficientes para nós sabermos o que é o falso profeta e o que é o verdadeiro profeta. Curiosamente, há igrejas por aí que têm seus muitos e muitos profetas, né? Que fazem suas profetadas, seus anúncios ali nos cultos. E quando a gente fala que, quando falamos que tivemos em nossa história como adventistas uma profetisa de Deus, algumas pessoas se irritam com isso, né? Acham isso estranho. Então, diferentemente de alguns pregadores, influenciadores, aí, youtubers que surfaram na onda daquele sermão lá do pastor André Valadão, Maite Proença fez o dever de casa. Ela foi pesquisar. Porque André Valadão e outros aí, você deve se lembrar dessa polêmica, né? Disseram que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não acredita que outros cristãos, outras igrejas possam ser salvos. Isso é falso, fake news. Até tem um sermão aqui que eu postei no meu canal com o título Somos da Seita de Cristo. Recomendo que você assista. Ali eu expliquei cada ponto dessa pregação desastrosa ali do pastor Valadão e de outros que surfaram na onda dele, como eu disse. Então, é falso que nós, adventistas, pensamos que somente nós seremos salvos. Seria muita pretensão, né? Ele diz que nós cremos que o sacrifício na cruz foi insuficiente. Falso. Nós cremos que o que Jesus fez na cruz pelo pecador foi suficiente. Mas cremos numa doutrina que tem que ver com a expiação mais ampla, que envolve o santuário celestial. E há outros teólogos percebendo isso também, escrevendo livros, publicando artigos acadêmicos, falando sobre esse conceito de expiação ampla, que é fundamentada na compreensão do santuário terrestre. Quando o pecador levava sua oferta, o seu cordeiro, para ser ali sacrificado em seu lugar, assim que o cordeiro era sacrificado, o pecador voltava para casa perdoado, mas o trabalho do sacerdote continuava dentro do santuário. Ele levava o sangue do cordeiro para o santuário e ali ele prosseguia, né, nesse processo de expiação que culminava lá no ritual, no dia da expiação, no Yom Kippur, que prefigura o juízo pré-advento, porque depois do Yom Kippur vinha a bênção e a festa dos tabernáculos, assim como Jesus voltará, depois de ter feito essa expiação, a purificação do santuário celestial, voltará para nos abençoar, levando-nos para os tabernáculos celestiais, digamos assim, né, para o céu, para a Nova Jerusalém. Enfim, é um estudo amplo que merece atenção e é maravilhoso. Eles falam que nós cremos que o que mais que ele disse naquele vídeo, né? Bastante coisas assim bem absurdas, que nós cremos que Jesus foi um ser criado porque entendemos que ele é Miguel, o arcanjo Miguel. Falso isso, né? Tanto na Bíblia quanto na literatura de Ellen White é muito claro que Jesus é eterno, quanto o Pai e o Espírito Santo também são eternos, né? Agora, porque Jesus é o arcanjo Miguel, e esse é um dos muitos títulos que ele tem na Bíblia, como ele também é o Filho do Homem, como ele também é o Leão da tribo de Judá, é o Alfa e o Ômega, a Estrela da Manhã e por aí vai. Esse é um título atribuído a Jesus. E Miguel, em hebraico, Michael, quer dizer justamente aquele que é como Deus. Então ele não tem início, não tem fim, é o Alfa e o Ômega. Nós jamais defenderíamos a ideia de que Jesus é um ser criado. Se alguém faz isso, está pregando uma heresia, né? Que o bode Azazel, a crença de que nós temos de que o bode Azazel representa Satanás seria uma heresia, porque ele representa Jesus. Isso é falso. Se você estudar atentamente esse assunto,
inclusive com base na literatura judaica, que mostra que Azazel é o nome de um demônio, né? Você verá que, na verdade, como Azazel não derramava sangue, não pode ser um representante de Jesus. Jesus era o bode sacrificado, né, antes de Azazel, e Azazel morria no deserto, sem sacrifício, sem derramamento de sangue. Então, heresia é dizer que Azazel representa Jesus, e por aí vai, né? Houve muitas ali inverdades pregadas naquele sermão e em outros vídeos por aí que nos apresentam como uma seita, porque temos essas crenças distintivas. No entanto, quando você analisa a Reforma Protestante, eu estou agora cursando um segundo mestrado numa instituição luterana, e quando você analisa ali os solas, né, e os princípios da Reforma, você vê que o Adventismo defende tudo isso. Sola Escritura, solo Cristo, solos Christus, sola gratia, enfim, cremos na salvação pela fé, não pelas obras. Isso é evidente em nossa literatura oficial. Leia o Listo Cremos, leia o Tratado de Teologia e outras obras adventistas oficiais. Quer saber como pensa um adventista? Não pergunte para quem está reverberando mentiras. Pergunte para a literatura oficial adventista, leia os livros, leia aquilo que é oficial da igreja e você perceberá, então, com quem está a verdade. Faça como a Maitê, ainda que ela tenha feito uma pesquisa muito rápida, mas faça uma pesquisa em fontes seguras. E entenda, como ela também entendeu, que, voltando ao ponto aí sobre Ellen White, ela foi uma figura importante, uma figura especial, e só a despreza e desconsidera quem não sabe disso, quem não conhece, né? Porque até o governo americano e até o Smithsonian Institute sabem da importância dessa figura histórica, dessa mulher que foi uma líder, uma pregadora, uma escritora, uma educadora, e acumulou muitas outras funções e foi realmente uma figura distinta na história. Parabéns para Maitê por ter colocado Ellen White nessa lista de mulheres importantes. Eu concordo com ela plenamente, ainda que eu não fosse adventista e não cresce que Ellen White é uma profetisa verdadeira de Deus, coisa que eu creio sim. Mas eu, juntamente com Maitê, admitiria que Ellen White foi uma figura muito importante para a história e que merece sim consideração, quem sabe por isso mesmo, né? Convido você a ler os livros dela, a conhecer a obra dela, e despido de preconceitos, ser abençoado por esse conteúdo, né? E oro pela Maitê também, para que ela possa também ler esses livros de Ellen White e conhecer um pouco mais, né, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o plano de salvação, sobre o grande conflito e também sobre um estilo de vida saudável que nós, como adventistas, incentivamos para que as pessoas possam ter uma mente mais clara para entender a vontade de Deus. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.